Cristina Cisa Vieira, bem-vinda à redação do Negócios. Começo por lhe perguntar o que é que a AHP e o setor gostariam de ver no Orçamento do Estado para o próximo ano. Obrigada pelo convite. O que gostaríamos de ver é diferente do que das nossas expectativas, é de facto um alargamento naquilo que são as deduções, por um lado, para efeitos de IRC, em matéria de incentivos ao emprego e, de alguma maneira, à habitação. São propostas que, a nosso ver, até são transversais, não apenas para o turismo, mas para outros setores produtivos e que têm, tal como nós neste momento, desafios importantes em matéria quer de emprego, quer até de investimento. Por um lado, já sabemos que estava consagrado no orçamento para 24 e a expectativa é que para 25, de facto, haja isenções de IRC para os lucros reinvestidos, portanto, não distribuídos aos acionistas e, portanto, estarem isentos de IRC, mas gostaríamos de ver, em termos de apoio ao investimento, e agora especificamente no nosso setor, um alargamento. Por um lado, efetivamente, que pudessem ser deduzidos à coleta investimentos que sejam feitos com a reabilitação das unidades, estímulos a investimentos com medidas, de facto, de redução do papel, de plásticos, equipamentos de menor consumo energético, haver claramente aqui um sinal que o Governo desse também no sentido da economia circular e da descarbonização da economia, portanto, estímulos ao investimento em soluções ambientalmente mais sustentáveis, investimentos em unidades fora dos principais polos turísticos. É necessário, de facto, um refrescamento da oferta, um reequipamento, um crescer em valor acrescentado para podermos até praticar outros preços e, de facto, investimentos muito claros para as reabilitações de edifícios e construções. Na mesma ordem digamos, de importância, colocamos também estímulos ao emprego. Por um lado, para as empresas que têm, com preocupação, estímulo, no fundo, de reforçar os quadros de pessoal com trabalho permanente, com trabalhadores permanentes e menos recurso a trabalhadores temporários. Este é um tema enorme do emprego, exige, a nosso ver, também que, por exemplo, medidas como o reforço das horas extraordinárias que os trabalhadores têm que prestar. Isto é um setor que, de facto, vive muito de picos de produção e, portanto, nunca poderemos fugir nem a trabalho extraordinário, nem a trabalhadores temporários. E, de facto, nós já tínhamos proposto para 2024 e voltamos a propor agora que, efetivamente, até um determinado leque de horas, tínhamos proposto as 200 horas, lá está, de horas extraordinárias, fiquem isentas de IRS e de Segurança Social. Até o máximo, por exemplo, 200 horas de trabalho por ano. E haver aqui isenção de IRS, uma folga grande para os trabalhadores e para a Segurança Social, quer na parte do empregador, quer na parte do trabalhador. Também temos nesta medida, neste âmbito de incentivos ao emprego, algo para nós muito importante, que seria melhorar estas condições de remuneração naquilo que são franjas não salariais diretas, não pecuniárias, digamos. Portanto, não apenas nos termos de salários, como eu estava a dizer, mas também os prémios, benefícios adicionais, seguros de saúde, transportes, alojamento e educação. Encontrar aqui, de facto, estímulos que, sem pesarem nas contas da Segurança Social, possam levar os empregadores também a dar estes incrementos no pacote de remuneração aos trabalhadores. Também gostaríamos de ver isenção da tributação autónoma das gratificações. Sabemos que isto é um ponto sensível, é um ponto seguir os bons exemplos e ser mais elásticos, os bons exemplos que se praticam na Europa e, portanto, neste momento, como sabe, as gorjetas, as gratificações, mas vulgo gorjetas, são englobadas, mas a uma tributação autónoma de 10%. Nós gostaríamos que isso não fosse, de facto, tributado. Propomos também, relativamente à habitação, e já o tínhamos feito, quando fomos consultados sobre o pacote Mais Habitação. Neste momento, o que está consagrado no Orçamento de Estado para 2024 é que a habitação fornecida pelo empregador, se fornecida pelo empregador, portanto em habitação do próprio, tenha de facto uma vantagem para efeitos de IRC. Nós queremos ir mais longe, porque infelizmente, com as dificuldades que há no licenciamento de habitação, o que pretendíamos era um apoio até um determinado teto,
para nós era o apoio às rendas que o Governo dava, o apoio que o empregador dá para a habitação do trabalhador também seja considerado em termos de benefícios fiscais para as empresas. Eu já vou questionar mais à frente sobre a questão da habitação, mas também gostaria de lhe perguntar sobre um outro tema ligado, de resto, àquilo que já mencionou, que é o emprego e, neste caso específico, os salários. Não tem a ver diretamente com o Orçamento do Estado, mas tem a ver com a relação com o Governo, e por isso lhe pergunto, os 860 euros de salário mínimo que o Governo pretende implementar para 2025 são um número com o qual o setor está confortável? Bem, é preciso perceber que nós, de facto, o maior custo que temos nas nossas empresas é um custo e é simultaneamente um investimento importante, e consideramos-lo como tal, é de facto, entre os fatores de produção, os trabalhadores, o volume de trabalhadores e a remuneração a eles associada. E é preciso perceber que os custos com este fator emprego subiram qualquer coisa como 50% desde a pandemia. Porque estamos a falar, de facto, não apenas na subida dos salários, mas tudo quanto são os custos associados ao mesmo, não é? De segurança social, lá está, custos com a saúde e os seguros que têm que ser praticados. Lá está, por exemplo, um custo que as pessoas veem pouco, que é a medicina e saúde no trabalho, que é um custo importante e que deve ser valorado, e que é importante para os trabalhadores também. Cada vez que o trabalhador muda de emprego e muda de empresa, não obstante ter sido avaliado desse ponto de vista há pouco tempo, e portanto a sua situação de saúde também, é mais um custo para a empresa, não é? E portanto, obviamente, os custos com os seguros de acidentes pessoais, etc. Portanto, todo o pacote é um pacote importante. A Associação de Hotelaria de Portugal é uma associação patronal, portanto, negocia convenções coletivas com os sindicatos. Nós já em 2023 tínhamos tido um aumento no grosso da tabela salarial de 8%, para este ano mais uma vez também 8%, em que nós sobretudo aumentámos, para precisamente não acentuar o gap, as categorias que não a Direção-Geral, também foram aumentados, mas residualmente, muito menos do que as outras categorias. Portanto, neste momento, o salário mínimo na hotelaria é de facto este, dos 820, que só é pago para as categorias mesmo mais baixas e só nas categorias dos hotéis de 2 e 3 estrelas, a partir daí sobe, portanto mesmo na base, ou seja, um aumento como este que o Governo está a propor de 4%, lá está, é um aumento com o qual conseguimos viver, é o que gostaríamos, era aquilo que eu tinha dito há pouco, ou seja, em termos depois também de valorizar outras componentes do pacote salarial sem ser só a remuneração base, era para nós muito importante. Estamos a falar do que é que pode acontecer no próximo ano, do orçamento para 2025, mas nada disto se pode desligar daquilo que são as perspectivas da própria atividade para o próximo ano. O que é que espera, o que é que prevê que possa acontecer em 2025 em termos de atividade turística, com reflexo naturalmente na hotelaria? Pronto, nós temos a expectativa de que 2024 venha a fechar como muito bom ano para o turismo. O que de resto tem acontecido nos últimos anos, Exato. Já há recordes que são batidos todos os anos. Exato, mas estão a abrandar, o que numa parte é natural, ou seja, depois da pandemia tivemos uma explosão da procura turística em todo o mundo, não é? E Portugal estava na linha da frente, a promoção que fomos fazendo, inclusive na distribuição por outros mercados, na distribuição no tempo, não é? De quebrar a sazonalidade e no espaço, de quebrar também a centralização das grandes cidades e do Algarve, produziu frutos. E, portanto, crescemos muitíssimo, incrementalmente, em 2022 e 2023, então explodiu, não é? E, portanto, para 2024, naturalmente, há um abrandamento. E para 2025 também. Já não estamos a falar de saltos de 2 dígitos. Não é disso que está a acontecer e isso é um ajustamento natural. Agora, eu, como estava a dizer, nós tivemos muito custos, e eu acho que as pessoas esquecem muito disto. Os custos, quer com os vários fatores de produção, entre eles o salário de que já falámos, mas os chamados custos importados para a nossa atividade, não é? Portanto, na distribuição, e repare, sei lá, os custos com a lavandaria num hotel,
Não só a energia subiu muitíssimo, e agora sabemos até pelo relatório Draghi recém-entregue o quanto é que as empresas europeias pagam a mais pela energia do que, por exemplo, as empresas americanas, e esses custos depois vão carregar na hotelaria. Portanto, eu tenho uma lavandaria e serviços externos, os custos salariais aumentaram da lavandaria, até pela escassez de pessoas, e os custos também da própria operação deles. E, portanto, são custos induzidos, custos importados. E, portanto, quando nós vendemos, não é? Estamos a vender incorporando esses custos. E eu diria que a margem não tem crescido assim tanto, porque precisamente temos estes custos a crescer. Se começamos a vender menos e estagnam as vendas e, por outro lado, os custos continuam a incrementar, vamos ter um problema, não é? Portanto, nós neste momento estamos a crescer no resultado das vendas e estamos a crescer nos custos e as coisas estão equilibradas. As nuvens no horizonte são as duas guerras que estamos a atravessar, com o que isto tem de facto em custos na distribuição e em entupimentos, digamos assim, são estes custos com energia que ainda não estamos independentes da produção energética que a Rússia significa e na distribuição. A Europa não está autónoma e, portanto, mais uma vez, os custos que temos que fazer na economia circular, na produção autónoma de energias renováveis, e depois temos aqui várias outras coisas que são desafios para a Europa e desafios para Portugal, que é o custo da descarbonização. Nós já sabemos que Portugal tem um investimento de milhares de milhões de euros até 2050 para a descarbonização da economia total e até 2030 para o Fit for 55, não é? Para descarbonizar em 55%. Portanto, temos aqui custos que vão ser imputados. A nossa expectativa, ainda assim, é que o posicionamento relativo de Portugal, que é muito positivo, em 2025 se mantenha, não é? E esta distribuição em novos mercados, como é o crescimento do mercado americano e do norte-americano na generalidade, Estados Unidos e Canadá. Agora, por exemplo, os novos voos que inauguraram hoje para a Coreia do Sul, não é? Muito interessantes para o turismo religioso. São um mercado muito importante para nós do ponto de vista do turismo religioso e, portanto, turismo no centro de Portugal. O reforço das linhas dos Estados Unidos para o Porto, que tem tido um posicionamento extraordinário. Já são, como sabe, o primeiro mercado para Lisboa, um mercado que consome mais, que permanece mais tempo no nosso país e, portanto, também esta permanência é boa do ponto de vista do transporte aéreo, não é? Não sacrifica tanto, não obriga a tantas viagens. E acreditamos que este é um mercado sólido onde podemos ainda crescer. Está a falar de diversificação dos emitentes, digamos assim, e diversificação da oferta. É possível Portugal progredir nesse sentido, apelando aqui à sua capacidade de síntese? O interior do país, por exemplo, está suficientemente presente na atividade turística já ou não? Está e está a crescer. Ou seja, como lá está, estes últimos resultados demonstram o crescimento mais expressivo na zona centro, por exemplo, em Setúbal, outra zona interessante. O Alentejo tem tido um crescimento também progressivo, interessante nos preços, interessante, por exemplo, o primeiro semestre teve uma presença muito significativa do mercado nacional, como mercado emitente também, e portanto temos tido uma boa distribuição, como eu dizia, no espaço também, os Açores também a afirmarem-se, portanto temos tido uma desterritorialização, se quiser, ou descentralização a par da dessazonalização. No debate público, o turismo e a hotelaria em particular são por vezes ligados ao problema que o país vive do acesso à habitação. Como é que olha para estes comentários que são feitos? Vê a ligação, de facto, se é que é possível fazê-la, entre a abertura de hotéis e a não disponibilidade de casas para as pessoas viverem? Primeiro, eu acho que é um problema europeu. E tanto assim é que na isso composição me agora... é mais do que europeu. Exato. É mais... Concordo em absoluto consigo. É um problema mundial, de facto, do mundo ocidental, digamos assim. E tanto assim é que na próxima composição da Comissão Europeia, a Presidente da Comissão Europeia já quer introduzir o tema da habitação como um tema central para ser tratado ao nível de um comissário europeu. E tudo quanto tem sido escrito sobre isso revela bem o ponto crítico em que, e falamos só da Europa, a Europa se encontra. Eu diria que temos aqui muitos desafios, porque, designadamente, o travão que é colocado para a nova construção, para a construção em altura, para as avaliações de impacto ambiental, etc., etc., para as limitações logísticas que as cidades têm, e no caso concreto de Lisboa, temos o rio, não podemos crescer por ali, temos as colinas que também comprometem, mas de facto isto é uma reflexão obrigatória. E, portanto, eu diria que o turismo para isto
não é, de facto, enfim, o bicho-papão. Temos efetivamente uma reconversão de parte da habitação que não era usada para a habitação e que entrou no mercado turístico, designadamente no mercado do alojamento local. E no caso de Lisboa é de facto a Baixa dado como exemplo. É preciso não esquecer que a Baixa já não tinha habitação. Não é? Quando olhamos para os censos de 2011 e 2021 e percebemos que efetivamente o que aconteceu de perda de habitação foi insignificante, de 2011 a 2021, com a entrada no mercado também da habitação turística. No caso dos hotéis, quer dizer, o que é um hotel não é habitação e, de facto, há uma ponderação destes efeitos contrários. Eu diria que mais culpado do que tudo é a dificuldade no licenciamento, a dificuldade em conversão, o tornar uma classe de espaços que é para serviços em habitação é uma via sacra em qualquer Câmara Municipal. O licenciamento é crítico. Apelando agora a uma resposta telegráfica, se for possível, como é que olha para os últimos desenvolvimentos em torno da TAP? Esteve cá o CEO da Lufthansa manifestando dessa forma, através da sua presença, um interesse sólido na privatização da nossa companhia aérea. Como é que olha para esse problema? Bem, nós temos dito sempre agnósticos do ponto de vista de percebermos que não temos aqui cor nem política, nem quem é o operador, a não ser de facto perceber que a operação TAP está fortemente centrada no aeroporto de Lisboa, que é um emissor fundamental de turismo para o nosso país. 90% dos turistas que nos chegam por via aérea. É crítico no posicionamento geográfico que Portugal tem, quer na ligação à Europa, quer na ligação aos Estados Unidos, e, portanto, o novo capital que entra tem que assegurar que, de facto, a TAP continua a ser um serviço central. E se esse capital for o da Lufthansa, isso podem ser boas notícias? Desde que seja, de facto, da Star Alliance e tenha, efetivamente, um reforço daquilo que são as ligações que a TAP tem ao mercado norte-americano, ao mercado da África, ao mercado do Brasil e ao mercado europeu, e neste momento o reforço é grande, todas as notícias são bem-vindas. Assim terminamos esta entrevista. Cristina Cisa Vieira, obrigado. Obrigada.